Money! Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Olá, eu sou a Bárbara Barroso, sou especialista em finanças pessoais e educação financeira e sejam bem-vindos ao Money Bar, o podcast de finanças pessoais, onde falamos sobre dinheiro de forma descontraída e descomplicada. E já sabem, para todos aqueles que estão a ouvir este podcast pela primeira vez, vou pedir para subscreverem onde estiverem a ouvir, seja qual for a plataforma, para não perderem todas as novidades. E já agora, meus amigos, já se inscreveram na Masterclass de Finanças Pessoais? Já? Não sabem do que é que eu estou a falar? Shame on you. É só a formação, digamos que, mais aberta ao público que alguma vez desenhei e desenvolvi e qualquer pessoa pode participar. E aqui digo qualquer pessoa porque há muitos programas que desenvolvemos no Money Lab e que muitas vezes são fechados, ou seja, que são fechados para determinadas audiências. Aqui é aberto ao público, ou seja, qualquer pessoa se pode inscrever para saberem as condições, para saberem o desconto que está a decorrer, a campanha está a decorrer. Neste momento basta irem ao site do Money Lab, www.moneylab.pt, e encontram lá uma notícia com o link para a página da Masterclass de Finanças Pessoais. E o que é que vamos aprender nesta Masterclass? Acima de tudo, como é que vocês podem levar a vossa vida financeira para um novo patamar já a partir de 2020, um ano bonito, 2020. Essencialmente temos 6 módulos. O primeiro módulo vamos falar sobre a relação do dinheiro. Está tudo detalhado lá na página. Se forem à página podem ver. Depois sobre como planear com inteligência a nossa vida financeira, poupar e gastar bem, com metodologias para implementar na prática, como podemos ganhar mais. E quem ouviu o primeiro episódio deste fantástico podcast, que é o Money Bar, percebe quando eu explico a importância deste lado da construção da riqueza, tenha ela que valor tiver, ou seja, tenha esse montante de objetivo que tamanho tiver. Vamos aprender a investir bem de acordo com o nosso perfil de risco, a construir uma fábrica de dinheiro, isso mesmo. Basicamente quem participou garante foi o melhor investimento que fez, e a pergunta que eu vos deixo é: vão finalmente investir no vosso conhecimento? Vão finalmente definir o sucesso financeiro como a área prioritária da vossa vida ou vão continuar a adiar? Let's do this. O que eu vos posso dizer é que o dinheiro traz liberdade, a liberdade traz leveza e tempo para nós fazermos o que gostamos. E o que eu vos posso dizer, por experiência, é quando fazemos o que gostamos, estamos mais tempo com quem gostamos, somos mais felizes. E digo-vos uma coisa, se não for para ser feliz, eu não sei o que é que andamos cá a fazer, sinceramente. É porque o dinheiro deixando de ser uma preocupação, existem coisas fantásticas à nossa espera. Portanto, toca lá mudar a vida financeira em 2020. Mas bom, agora aqui relativamente ao nosso episódio, o tema que vos trago hoje é sobre investimentos. Mas mais concretamente sobre instrumentos de poupança. Gosto tanto de dizer instrumentos de poupança. Não sou eu que digo, isto são os termos que são reconhecidos, digamos assim, nos mercados. São instrumentos de poupança, estes produtos de poupança estão entre as preferências dos portugueses e vocês, pelo título, já chegaram lá, não é? Aliás, no último ano, os dados mostram que se tem assistido a um aumento dos montantes aplicados pelos portugueses em certificados de aforro, em certificados de poupança crescimento, e já vou explicar que produtos são estes. E não, meus amigos, não é porque estão a render uma loucura, nada disso. Pelo contrário, como estão indexados à taxa interbancária Euribor, neste caso a Euribor a 3 meses, que é uma taxa também utilizada como referência no crédito à habitação, e esta até tem vindo a cair, espante, meus amigos, que até está a render, estes produtos até estão a render menos que há um ano. O ponto é que dentro dos produtos, não é, com capital garantido, e normalmente aqui as pessoas comparam sobretudo com o que é que estão a dar os depósitos a prazo, que assim é o produto de eleição dos portugueses, ainda assim, estes instrumentos de poupança do Estado rendem um pouco mais. E isto é só para deixar aqui um lamiré, que em média, não é? Os depósitos a prazo a um ano estão a render uns loucos, e sai um roof,
0,1%. Não é loucura? Não ficaram doidos? Ficaram, pois ficaram. Mas isto significa o mesmo dizer que zero ou um ganho real negativo. Porquê? Inflação, meus amigos. Aquele agente corrosivo que eu vos ando a falar há anos, ok? Já vos disse, podem ir ver o vídeo assim, educativo e cómico. Como é que eu posso dizer isso? Que é educativo e cómico, acho eu, né? Eu pelo menos rio. Que eu tenho no meu YouTube. Então, já a base dos certificados da Forro, neste momento ronda os 0,5%. Não é nada especial, mas a comparar com os 0,1% é menos mal. Sim, neste momento, quando estamos a falar de produtos sem risco, no ambiente de taxas de juros baixas, basicamente avaliamos o menos mal. Ou seja, mas neste ambiente, amigos, read my lips, nós perdemos valor em todo o lado se não assumimos risco neste momento. Não há forma de dizer isto de outro modo, ok? Capital garantido neste momento. E porquê? Eu introduzindo aqui o fator líquido de imposto, introduzindo o fator líquido do efeito de inflação, nada está com ganhos reais. Portanto, meus amigos, é estar a destruir valor. Destruir valor. Eu sei, é duro, vocês não querem ouvir isto, porque como qualquer humano, isto nós estudamos na economia comportamental, o que é que nós queremos? Queremos ganhar o máximo possível com o risco zero. E onde é que isso existe? Em lado nenhum. Pois é, alguém tinha-vos de dizer com esta dureza, meus amigos. Sou eu, Bárbara Barroso, aqui é a vossa amiga, para vocês, para vos dizer as verdades, para vos dar umas chicotadas financeiras volta e meia. Está a ser esquisito. Bem, vou voltar aqui então ao nosso episódio e é mais uma aula, meus amigos. Portanto, tragam um computador, uma folha, o tablet, o que vos der mais jeito para tirar notas, porque eu acho que pode ser uma aula, digamos, este episódio de grande utilidade. Então vamos lá começar a contextualizar. Hoje vamos falar no fundo, de instrumentos de dívida pública. Dívida, como assim, Bárbara? Mas não era investimento? Calma, eu vou mesmo explicar do zero, do início. Até porque, embora haja pessoas que automaticamente sabem do que é que eu estou a falar, outras nunca investiram. E pessoas de gerações mais novas podem nem sequer ter ouvido falar destes produtos financeiros, não só porque também não são das áreas económico-financeiras, porque se ninguém nos explica, nós nascemos ensinados, pelo menos em relação a estes temas, não é verdade? E para isso estamos cá nós, não é? Para tentar melhorar a literacia financeira de cada um de nós. Portanto, para enquadrar, vamos começar por explicar que o Estado, assim como as empresas, mas hoje vamos centrar-nos no Estado, ok? Mais concretamente no Estado português, uma das formas que tem de se financiar, ou seja, de pedir dinheiro emprestado é através da emissão de dívida, que por ser do Estado é denominada como dívida pública. E no fundo a dívida pública não é mais do que o endividamento total do Estado. O Estado, tal como as famílias, tem receitas e despesas, não é? E em casos como o do Estado português e o de outros países, quando as receitas anuais do Estado não cobrem o total das despesas, há um déficit. E é preciso financiar essa diferença, ou seja, é preciso pedir crédito. E nos Estados, todos esses empréstimos somados correspondem à dívida pública. Ok? Acontece que em Portugal, nos últimos anos, temos acumulado muita dívida e tal como as famílias, como acontece nas famílias, não é? A dívida acaba por gerar mais dívida, é o efeito bola de neve, mas ao contrário. E eu falei assim do efeito bola de neve, ao contrário, neste caso até era um efeito útil, no episódio 8. Para quem não ouviu, isto é um episódio onde eu partilhei uma metodologia de desendividamento para as famílias. Ou seja, voltando aqui, é preciso pagar juros, não é? Sobre a dívida que temos, e quando veio a crise, o risco aumentou. Estou a falar aqui da crise em que vivemos em Portugal. O risco aumentou, os juros dispararam, a dívida tornou-se insustentável e lembram-se muito bem que para não entrarmos, e o termo aqui é default, ok? Para não entrarmos em incumprimento, chamámos a Troika, ACA, Banco Central Europeu, União Europeia e FMI. Ora,
voltando aqui, ou seja, já vos dei, vocês já estão neste momento a dormir, onde estão, não é? Não durmam, que isto é o contexto. Isto agora vai animar, meus amigos. Vocês já sabem que os episódios do Money Bar nunca são uma seca, não é? Nunca são uma seca. Então, uma das formas de financiamento, como eu estava a dizer, do Estado é através da emissão de dívida. E qual é que é aqui o principal instrumento utilizado pelo Estado para emitir dívida? São as obrigações do Tesouro, conhecidas também no mundo financeiro como OTs, short form OTs, ok? E trata-se de dívida de longo prazo. E embora as emissões mais comuns sejam feitas a 5 ou a 10 anos, pode haver emissões mais longas, 20, 30 anos, ok? As obrigações só podem, no momento da emissão, ou seja, quando elas são emitidas em mercado primário, ser subscritas por investidores institucionais, ou seja, bancos, fundos de investimento e empresas. Os investidores particulares não podem subscrever OTs no momento da emissão, ok? Mas podem comprá-las quando elas são admitidas em mercado secundário, ok? Mas estou-vos a dar aqui contexto. Depois, bilhetes do Tesouro são valores mobiliários de curto prazo e são denominados muitas vezes por BTs. Quando ouvem falar de OTs em termos de dívida, estamos a falar de obrigações do Tesouro, em BTs estamos a falar de bilhetes do Tesouro. E a colocação dos bilhetes do Tesouro em mercado primário, ou seja, o mercado onde ele é emitido, estes bilhetes do Tesouro são emitidos, é assegurado por um grupo de bancos, que é reconhecido pelo IGCP, que é a entidade, é a agência que gera a dívida pública portuguesa, são denominados como especialistas em bilhetes do Tesouro. Basicamente, tal como acontece nas OTs, os BTs são admitidos à negociação em plataformas de negociação eletrónicas e podem ser comprados e vendidos pelos investidores. Uma das formas também de investir em OTs ou em BTs é indiretamente através de fundos de investimento. Mas, agora, eu estava-vos a dar, ok, dívida pública, ok? Dívida pública, a forma que o Estado tem de se financiar, uma das formas que se tem de financiar através de OTs e BTs, obrigações do Tesouro, bilhetes do Tesouro, que são os instrumentos que mais pesam em termos de dívida pública, é o instrumento que mais recorre, e uma das formas é eu recorrer às famílias, que é, ok, em vez de emprestar a institucionais, eu vou emprestar às famílias, ok? Eu vou emprestar às famílias, para elas é um instrumento de poupança, para mim é uma forma de financiamento, ok? E vamos falar, evidentemente, os mais conhecidos, os famosos certificados da Forro. Foram criados nos anos 60 com o objetivo de captar a poupança das famílias e são colocados diretamente junto dos aforradores particulares, onde? Através dos CTTs, através do Aforronet. A Aforronet é a plataforma de subscrição online do próprio Tesouro, ok? E ao longo destes anos foram sendo emitidas várias séries, ok? Algumas com taxas de juros bastante atrativas, mas atualmente a série que está disponível para subscrição é a série E, ok? E eu fui verificar para fazer este podcast, porque este podcast, meus amigos, eu preparo. Isto não é assim, não é? Eu não vou aqui andar na rua e mando aqui umas larachas, não é? Isto está estruturado. E para dizer que eu vou ver números, portanto, os números no site do IGCP demonstram que tem um rendimento previsto para dezembro de 2019, ou seja, quem se subscrever em dezembro de 2019, esta série, a taxa está fixada em 0,596%, ok? Estes instrumentos têm um valor de 1 euro por unidade, ou seja, está dividido em unidades de participação e que vocês podem subscrever unidade a unidade, e o montante mínimo de subscrição, neste caso, são 100 unidades, correspondem aqui a 100 euros, e um máximo de 250 mil unidades, ou seja, no mínimo podem subscrever 100 euros de certificados da Forro, no máximo 250 mil euros, ok? Até aqui tudo bem? Continuando, a taxa de juros é calculada mensalmente, ok? E a forma de cálculo, eu lembro-me também, eu era jornalista na altura, escrevi sobre quando alterou a fórmula de cálculo. A fórmula de cálculo tem como data valor, neste caso a referência, o antepenúltimo dia útil de cada mês, ok? E com base numa fórmula que resulta do valor médio da Euribor a 3 meses nos últimos 10 dias úteis anteriores, mais 1%,
Ok? Isto é possível fazer as contas. Isto parece esquisito, não é? Se estiverem no carro ou tudo isso, mas em todo caso podem ir entrando no site do IGCP. Esta informação, www.igcp.pt, eu vou deixar nas descrições disponíveis, vocês encontram esta informação. Depois, a taxa base, no entanto, não pode ser inferior a 0, nem superior a 3,5, ok? E os juros são capitalizados trimestralmente até o máximo de 10 anos. Tal, como todas as aplicações de capital, não é? Como outros instrumentos, estão sujeitos à retenção na fonte em sede de IRS e de IRC. Ou seja, há uma tributação e o imposto é de 28% sobre os rendimentos trimestrais. E uma nota importante, ok? O imposto é automaticamente retido, pelo que não é preciso estar a incluir na declaração dos rendimentos, ok? Depois, outro ponto importante que queria deixar é que os certificados da Forro podem ser amortizados decorridos os primeiros 3 meses. Ou seja, eu ao final de 3... os primeiros 3 meses, vamos imaginar, vou agora subscrever certificados da Forro. Durante 3 meses eu não posso mexer no dinheiro, ok? Mas ao final de 3 meses posso mexer. No entanto, eu devo considerar um fator, que é a capitalização, ou seja, o cálculo dos juros é trimestral, ok? E se eu vou mobilizar o dinheiro ao final de 3 meses, vamos imaginar que passaram os 3 meses e eu até preciso, vou lá mobilizar. O que é que significa? Que não vou ter direito a esses primeiros, a essa primeira capitalização. E lá está, não é que seja uma fortuna, mas ao menos dá uns pozinhos, ok? Aliás, quando eu falei no episódio, penso que era o 4, sobre o fundo de emergência, falei dos certificados da Forro. Quem não ouviu, recomendo que faça, porque um dos instrumentos, muitas vezes perguntam instrumentos em que eu posso colocar o meu fundo de emergência, e eu não vou falar do fundo de emergência, eu já fiz um episódio sobre isso, portanto vão ouvir, mas eu fiz uma menção aos certificados da Forro. Dizer também que os resgates parciais, ou seja, quando eu vou retirar uma parte, ou seja, resgate não tudo, vamos imaginar que até tenho, sei lá, 50 mil euros, ou 100 mil euros, ou 10 mil euros, ou 5 mil euros, e eu vou resgatar só uma parte, não todo, ok? O número de unidades remanescentes que ficam na posse não pode ser inferior ao número mínimo de subscrição, ou seja, não pode ser ao número menor das unidades que subscreveu. Depois, o reembolso. Quando é que eu vejo o dinheiro? Se eu deixar até ao final, o reembolso do capital e os juros acontece no 10º aniversário, ou seja, ao final dos 10 anos. Ok? Certificados da Forro, tem aqui o guia abaixo, um dos instrumentos de poupança de dívida pública que qualquer um de nós pode subscrever, ok? Segundo instrumento que está disponível para os particulares, ok? São os certificados do Tesouro Poupança Crescimento, ok? Ou seja, em 2012 o Governo pôs fim à subscrição na altura, um instrumento de poupança que havia, que eram os certificados do Tesouro. Pois isto, os nomes são parecidos, ok? Por isso é que eu dizia, apontar, os estão disponíveis certificados do Tesouro Poupança Crescimento, CTPC, certificados do Tesouro Poupança Crescimento, fixe o Poupança Crescimento, ok? Como eu estava a dizer, em 2012 o Governo pôs fim à subscrição dos certificados do Tesouro, que era um dos instrumentos de poupança que havia. Depois, em 2013, surgiram os certificados do Tesouro Poupança Mais, okay, que estiveram em comercialização até 2017 e depois, a 30 de outubro de 2017, passaram a estar disponíveis para subscrição estes certificados do Tesouro Poupança e Crescimento, okay, que são um produto de taxa crescente e que tem um prazo de 7 anos. Okay? Tal como os certificados da Forro, também estes, os certificados do Tesouro Poupança Crescimento, eu estou a repetir que é para ficar, porque às tantas são tão instrumentos, uns que deixaram de existir. Portanto, recapitulando, certificados da Forro estão disponíveis, já expliquei, outros certificados do Tesouro Poupança de Crescimento. E também estes podem ser subscritos ao balcão dos CTTs ou através do Aforronet. Okay? Ou de entidades contratadas pelo IGCP. O valor nominal é de 1 euro. E o mínimo são 1000 unidades, ou seja, no mínimo, no caso dos poupança crescimento, são 1000 euros. E o máximo que podem subscrever-se é 1 milhão de euros, ok? O prazo máximo, como eu tinha dito, são os 7 anos e os juros são pagos anualmente. Neste caso, os certificados,
ao contrário dos da Forro estão indexados, lembram-se, a Euribor, aqui não estão indexados e têm taxas fixas. Além da taxa fixa, a partir do segundo ano pode acrescer um prémio em função do PIB. Eu vou-vos dizer aqui, vocês estão a ouvir, as taxas que já estão fixas para cada ano, às quais acresce depois o prémio a partir do segundo ano. Primeiro ano 0,75, segundo ano 0,75, terceiro ano 1,05, quarto ano 1,35, quinto ano 1,65%, eu não estou a dizer o porcento, mas é porcento, sexto ano 1,95%, sétimo ano 2,25%. Como eu estava a dizer, a taxa de juro a partir do segundo ano, só do segundo, é acrescida de um prémio em função do crescimento médio real do PIB. Também aqui as condições podem consultar mais em detalhe no site do IGCP. Nota aqui, também importante, no primeiro ano o montante aplicado não pode ser resgatado, razão pela qual os certificados da Forro, volta atrás, da Forro, como são 3 meses, só que está incapacitado de mobilizar, até pode, ou seja, existe liquidez a partir do terceiro mês, pode ser considerado para fundo de emergência, com alguns reparos, vão ouvir o episódio do fundo de emergência. Este, como durante um ano, não poder mobilizar, limita-nos aqui, no primeiro ano, a partir daí não, um bocadinho a liquidez. Depois, após o primeiro ano, podem ser feitos resgates a qualquer momento, obviamente, acarretando então a perda dos juros decorridos desde o último vencimento até essa data. Ou seja, os juros são calculados anualmente, se o resgate no segundo ano ali a meio do ano, portanto, o que estava a contabilizar até meio do ano, eu vou perder. Portanto, este instrumento não tem, para dizer, este ponto é importante também, não tem quaisquer custos, ou seja, não existem comissões de subscrição ou de resgate, nem são cobradas aqui despesas, digamos, de expediente, ou seja, envios de extrato de conta, apesar que eu não tenho este instrumento, mas tenho antigos da Forro Dívida e consulto tudo no Forronet, ok? Em termos fiscais, lá está, os certificados do Tesouro Poupança Crescimento estão também sujeitos a uma retenção na fonte de 28% e que é feita automaticamente. Ok? Portanto, se vocês forem aos Correios, meus amigos, forem ao Forronet, são essencialmente estes dois instrumentos que têm disponíveis. E há um outro, ok? Que são as obrigações do Tesouro de Rendimento Variável. Ai, Bárbara, mas afinal as obrigações podiam ou não podiam? Calma, primeiro falámos da emissão das obrigações, e estamos a falar de um instrumento que é OTRV, que são títulos de dívida de médio e longo prazo que foram feitos de propósito para as famílias, ou seja, para impulsionar o mercado de dívida pública, para a própria República Portuguesa diversificar aqui a base de investidores, e as emissões que já se realizaram foram em prazo em 5 e 7 anos. E estamos aqui a falar de uma emissão que, ou seja, não é, a emissão neste momento, por exemplo, tanto dos certificados da Forro como dos certificados do Tesouro Poupança Crescimento estão disponíveis. Vocês chegam aos Correios, chegam ao Forronet e a emissão está, enquanto está aberta, está disponível. Estas emissões de obrigações do Tesouro de Rendimento Variável abrem e fecham, ok? Portanto, neste caso, o IGCP anuncia, vamos fazer uma emissão, estipula um prazo, as pessoas dão as ordens, neste caso compram as unidades de participação, depois quando eles têm o bolo feito, fecham e pronto, e aquilo fica ao prazo a decorrer. Neste caso, distingue-se uma obrigação do Tesouro por terem uma taxa de juro variável indexada a Euribor a 6 meses, acrescida de um spread, ok? E além disso, ao contrário do que acontece com as OTs, ou seja, as normais convencionais, como eu estava a dizer, cuja emissão está reservada a investidores institucionais, as OTRVs podem ser escritas por particulares, ok? Tem um valor nominal de 1.000 euros, que é o valor mínimo para investir, e um valor máximo de subscrição por investidor é de 1 milhão de euros, que corresponde a 1.000 obrigações, ok? Portanto, a colocação destas OTRVs é sempre realizada através de bancos mandatados pelo IGCP. Neste caso, além do preço de subscrição, pode existir outras despesas associadas, e a verdade é que este ano não houve nenhuma emissão. Okay? Já houve emissões nos anos passados, ainda se chegou a pensar que poderia haver uma emissão de OTRV. Eu digo OTRV porque é mais fácil do que estar a dizer a obrigação do Tesouro de Rendimento Variável, ok? Mas ainda se pensou que poderia haver uma emissão de OTRV em 2019,
como eu estava a dizer, uma vez só ficam disponíveis quando há o anúncio da emissão, mas perante as condições de mercado o Estado entendeu que uma nova emissão destas OTRVs não teria interesse. O que é que isto quer dizer? Meus amigos, neste momento este instrumento de dívida pública portuguesa não está disponível. Já houve, vamos ver se abrem ou não. Portanto, recapitulando, certificados da Forro, certificados do Tesouro, poupança e crescimento são os instrumentos que neste momento têm disponíveis para subscrição. Há pessoas que podem ter alguns instrumentos que não mencionei aqui, ou de séries mais antigas dos certificados da Forro, ou outros daqueles instrumentos poupança mais. Eu, por exemplo, eu tenho poupança mais, mas que já não é possível subscrever. Ok? São produtos que estão suspensos a sua subscrição, mas que obviamente que as pessoas continuam a receber os seus rendimentos. E pronto, e era isto que tinha para vos trazer em mais um episódio do podcast magnífico, mais magnífico da galáxia. Um verdadeiro guia, um beabá, digamos, dos instrumentos de dívida pública disponíveis para particulares, e estes são instrumentos de dívida, estes instrumentos de dívida pública têm muita adesão, digamos, ou têm muita procura por parte dos investidores, como eu estava a dizer no início. Tem a ver também aqui com a questão do risco. Ok? Porque aqui o risco que existe é o risco Estado. E o risco que há é de falência do Estado, ou seja, é do Estado não pagar. Porque nós, quando temos dívida, obrigações, certificados, nós somos credores, neste caso, do Estado. Estamos a emprestar dinheiro ao Estado. E, portanto, havendo aqui capital garantido, portanto, o risco sendo o risco país, o que acontece é que estes acabam por ser instrumentos de poupança que surgem sempre na predileção dos investidores ou dos aforradores portugueses, ok? E iremos abordar mais em detalhe também este tema, como eu estava a dizer no início, na Masterclass de Finanças Pessoais e muitos mais, e realmente é mesmo para mudar a vida financeira em 2020 e são 15 anos de conhecimento, milhares de horas de formação a nível nacional e internacional, muito conteúdo, metodologia, estratégias para vocês começarem a construir a riqueza sem deixar de perder dinheiro, ok? Portanto, se quer melhorar a sua vida financeira em 2020, quer? Se a resposta é sim, eu espero por sim, então, na Masterclass. E volto a agradecer a quem tem enviado o feedback sobre o podcast, pedir uma vez mais para não se inscreverem, de subscrever, deixarem uma avaliação, também no iTunes, nas minhas redes sociais, Instagram, Bárbara__Barroso, no Facebook, visitem também o meu blog barbarabarroso.pt ou manilab.pt, e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil para outras pessoas, sejam familiares ou amigos, partilhem, sejam um agente dinamizador, sejam uma influência positiva nas pessoas que estão a vosso redor. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money! Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money.